Então, os defensores da Terra plana não são o primeiro grupo a ser cético em relação às estruturas de poder existentes e à sua forte compreensão do conhecimento. Este ponto de vista é, de certa forma, tipificado pelo trabalho de Michel Foucault, não é o mesmo do pêndulo de Foucault, tá? É outro Foucault, trabalho de Michel Foucault, um filósofo famoso e fortemente influente no século XX, que fez carreira estudando aqueles que estavam à margem da sociedade para compreender o que eles nos podiam dizer sobre a vida cotidiana. Ele é conhecido, entre muitas outras coisas, por observar a estreita relação entre poder e conhecimento. Ele sugeriu que o conhecimento é criado e utilizado de uma forma que reforça as reivindicações de legitimidade daqueles que estão no poder. Bom, eu sou acadêmico de antropologia, tá? Então eu estudo exatamente essas questões aqui. Ciências sociais, a formação, aquilo que hoje a gente conhece como engenharia social, né? Que são basicamente mudanças na concepção do homem perante a sociedade e o meio em que ele vive, ou as diferentes sociedades em que ele está inserido. Tá? Então, isso aqui para mim faz muito sentido. Então ele sugeriu que o conhecimento é criado e utilizado de uma forma que reforça as reivindicações de legitimidade daqueles que estão no poder, em outras palavras. O conhecimento, ele é criado, ou as tendências de conhecimento científico, né, elas são criadas de modo a favorecer a legitimidade, ou a legitimar o poder daqueles que ocupam o poder. Percebe? É aquilo que a gente fala sobre as revoluções liberais, a Revolução Francesa, aí eles destituem a igreja do Estado, né, fazem a separação da igreja e do Estado e trazem uma concepção mais materialista cada vez. Claro, diante do que representava essa concepção, do que esse Estado confessional, esse Estado vinculado à igreja, o Estado confessional católico representava para esses grupos, né, uma ameaça total que eles se dedicaram demais a derrubar, evidentemente que eles vão trazer uma outra concepção filosófica, uma outra percepção da realidade, né? E assim como, muitas vezes, o Estado religioso forçou a amizade ou forçava a amizade na sua concepção científica para fundamentar as suas próprias ideias, de modo a fundamentar a sua permanência no poder, a legitimar a sua permanência no poder, assim também o fizeram os revolucionários que o tomaram. Então, essa relação entre poder e conhecimento é o que deve ser olhado aqui. Tá? Não como desculpa para se questionar tudo simplesmente por se questionar, mas pela necessidade de se entender que, de fato, aquilo que nos é passado como verdade talvez corresponda a uma justificativa para legitimar certo grupo que ocupa o poder. Simples assim. Talvez há séculos. Né? Oi? Exatamente. Né? Então, muita coisa ocultada, muita coisa que a gente sabe, e esse pessoal esconde. Né? Esses grupos escondem. Aí também surge um grande problema, porque porque isso é um fato, uma verdade, mas isso também abre margem para que se explore aquilo que a gente chama de conspiracionismo. Né? Então tudo agora é conspiração. A pessoa ela se volta contra o mundo, porque afinal o mundo é contra ela. O mundo é uma pirâmide com um olho que tudo vê. E não que isso não exista, isso existe na verdade, mas muitas vezes não é do tamanho que a pessoa está pensando e não afeta tão diretamente a sua existência conforme a pessoa acha. E por começar a pensar dessa forma, a pessoa ela se distancia até mesmo das pessoas mais próximas, se torna uma pessoa improdutiva, inútil para si mesma e para a sociedade, e começa a criar problema.
começa a fazer o papel do revolucionário, a refazer o papel do revolucionário. Porque, na verdade, muitas vezes ele vai se sustentar em premissas falsas, em ideias que não são reais, e aí é aquilo que eu explico dentro do conspiratório, no Instituto Licência, que a gente entra na era das conspirações. E as conspirações tornam-se motores de revolução. O discurso da conspiração torna-se o motor para se fomentar uma revolução, uma nova revolução, que, na verdade, ela só vai reconfigurar o panorama existente para uma outra realidade almejada por aquele grupo, e não resolver o problema. Não desfazer o caos. Na verdade, talvez ela vá aumentar o caos. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. Bom, na época em que Foucault escrevia sobre o tema, o controle do poder e do conhecimento havia se afastado das instituições religiosas, que anteriormente detinham um domínio muito singular sobre o conhecimento e a moralidade, e estava começando a se mover em direção a uma rede de instituições científicas, monopólios de mídia, tribunais judiciais e governos burocratizados. Foucault argumentou que estas instituições trabalham para manter as suas reivindicações de legitimidade através do controle do conhecimento. Então, eu acho que aqui dá para a gente encerrar essa parte. Eu não vou ler todo o artigo, porque ainda tem bastante. Eu vou colocar o link aqui no chat para quem quiser. Tá? E aí vocês podem ter acesso aí ao artigo. Tá lá, eu coloquei algumas vezes postado no chat ali. Aí você pode terminar de ler se quiser. Tá bom? Então, bem interessante essa reflexão toda aí, né? Teve uma participação recente que alguns terraplanistas foram no Danilo Gentili, tá? Desconsidera as piadas, mas observa a argumentação, tá? Desconsidera as piadas e observe a argumentação. Essa seria a Terra. O que sustenta a Terra no espaço? Não está no espaço. E ela não está no espaço. Essa Terra ela é plana e estacionária. Ela não está se movimentando. A ciência que envolve o modelo da Terra plana, ela é provada empiricamente. Provado empiricamente. Aham, sim. O Sol e a Lua se encontram? Sim. Então eles rodam diferente. Sim, cada um tem sua velocidade. Eles estão na mesma altura? Teoricamente sim e teoricamente não. Nós acreditamos em um domo muito alto com o Sol a 5.000 km de altitude. 5.000 quilômetros? De norte a sul, o Brasil tem 8.000 quilômetros. Você está dizendo que o Sol é metade disso, quase? O Sol é 5.000 km de altitude. É pegar o Brasil, é metade do Brasil, deixar em pé, é a distância que o Sol está. E a gente não consegue chegar no Sol com foguete? Não. A gente consegue pegar um carro... 5.000 quilômetros. A gente consegue atravessar o Brasil de carro de ponta a ponta e não consegue pegar um foguete pro Sol, que está na metade do tempo? Essa seria a Terra. Então, essa parece uma besteira, esse corte ali do Danilo Gentili, né? Mas tem sentido, eu já vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho, tá? Deixa eu só ver um superchat aqui do Fabiano da Silva. Obrigado pela colaboração ao canal. Urandir, do Grupo Dáquila, falou em live que a Terra é convexa. Ele falou que foi o único que saiu do sistema Terra em um disco voador e a Terra é maior. Então, essas questões, né, é muito da experiência mesmo que a pessoa relata. Eu não tenho como chegar e falar, não, isso é verdade, isso é mentira, porque enfim, assim, eu já vi muitas coisas bem estranhas nesse mundo aí, né? Então, é difícil negar ou afirmar, né? Isso é muito da pessoa mesmo falar aquilo que ela vivenciou e das pessoas acreditarem ou não. Mas, de qualquer maneira, não é isso que vai mudar a ciência. O que vai mudar ou vai trazer a verdade. O que vai trazer a verdade sempre são as provas, né? E as evidências. Sim, pessoal, quem for fazendo colaboração no Superchat, o seu comentário será lido e sua pergunta respondida, ok? A Rô tá de olho ali, tá monitorando ali se tiver alguma colaboração no Superchat, e aí eu já faço aqui da mesma forma que eu fiz aqui do Fabiano. Obrigado, Fabiano, pelo apoio. Então, eu mostrei essa questão
que aconteceu no Danilo Gentili, ali, né, envolvendo o pessoal da Terra Plana que foi lá e tal, e realmente essa questão, quando ele fala ali sobre o Sol, né, é uma questão bem complicada, tá? A gente já vai chegar na Antártida, tá, pessoal? Mas essa é uma questão complicada porque existe, teoricamente, né, você não precisa acreditar, né, ou sim ou não, mas deixa eu mostrar aqui. Existe uma sonda chamada Solar Parker, tá? É uma sonda da NASA, né, o vilã dos TPs, né, a vilã dos terraplanistas, é da NASA, mas enfim, o ponto esse argumento, ele pode ser um argumento que eles utilizam, a Terra tem a 5.000 quilômetros, às vezes as pessoas não têm noção, mas 5.000 quilômetros é muito pouco. A Terra tem 40.000 quilômetros de circunferência, tá? Deixa eu ver aqui, tá? A Terra tem 40.000 quilômetros de circunferência. Então, 5.000 quilômetros é uma distância, assim, um avião leva quanto tempo para dar a volta ao mundo, para viajar do Brasil ao Japão? 20 horas, 24 horas? Nem isso, na verdade, né? Obrigado, Frank Prado, que se tornou apoiador do canal, tá? Não tá aparecendo aqui para mim, para eu poder fixar. Mas, enfim, voltando aqui, então. Essa sonda, né, ela é uma sonda que ela teria sido enviada, é importante para a gente ver, ela foi enviada, realmente teve o lançamento, né, aqui essa é a sonda, tá ali o pessoal, os cientistas e tal, né, com toda aquela espécie, aquele papel alumínio ali, né, que não é bem um papel alumínio, na verdade, é um protetor ali, né. Enfim, ela foi mandada e o nome foi dado esse nome. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui do que fala sobre essa sonda na Wikipédia, porque isso aqui leva a gente a pensar algumas questões. O pessoal falou ali em relação à Terra convexa, mas a Terra convexa ela é diferente, os modelos são diferentes. A Terra convexa é um modelo diferente da Terra plana, tá? A Terra plana ela tem lá o solzinho e a luazinha por cima. A Terra convexa ela é colocada como um corpo ali no universo, né? Enfim, então são coisas diferentes, mas a Parker Solar Probe, tá, é uma sonda espacial da NASA lançada em 2018, com a missão de fazer observações da coroa externa do Sol. Ela se aproximará de 9,86 raios solares, né, enfim, do centro do Sol, 9,86 raios solares, que dá quase 7 milhões de quilômetros de distância, tá, do centro do Sol, e em 2025, ainda não chegou, viajará na aproximação mais próxima, a uma velocidade de 690 mil quilômetros por hora. Está no espaço, enfim. Então, veja, o que é 191 quilômetros por segundo, ou 0,064% da velocidade da luz. Tá? É o objeto mais rápido já construído. Por que eu estou mostrando isso? Tá? Porque, veja, o projeto ele foi lançado em 12... O projeto foi anunciado no ano fiscal de 2009, o custo do projeto é de 1,5 bilhão de dólares. O Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins projetou e construiu a espaçonave, a sonda, que foi lançada em 12 de agosto de 2018. Tá? Tornou-se a primeira espaçonave da NASA com o nome de uma pessoa viva, em homenagem ao físico Eugene Newman Parker. Foi um professor emérito da Universidade de Chicago. Tá? Então, o que é a questão? Em 29 de outubro, ou seja, 17 dias depois do seu lançamento, né, a espaçonave se tornou o objeto artificial mais próximo do Sol. O dado divulgado pela NASA, tá, não estou dizendo que é verdade absoluta, estou dizendo que é o dado divulgado pela NASA, diz que o recorde anterior era de 42 milhões de quilômetros, né, da superfície solar, e eles quebraram esse recorde, tá, de 42,73 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra ao Sol, é a unidade astronômica no caso. Segundo a ciência, a gente sabe é de 150 milhões de quilômetros, né? Então essa é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros.
149.600.000 quilômetros aproximadamente. A distância entre a Terra e o Sol é até uma variação, né? Porque a órbita é elíptica, enfim, mas é uma distância calculada ali, creio que uma distância média, né? Segundo a órbita elíptica, lógico, segundo a visão que a gente tem como predominante, né? Então temos que levar isso em consideração. Isso foi em 2018, tá? Em 2023, dia 27 de setembro de 2023, ela teria chegado a apenas 7,26 milhões de quilômetros do Sol, né? Então, se aproximou bastante, né? Na verdade, em relação aos 150 milhões de quilômetros, essa sonda... A questão é bem simples, ela levou... Pessoal, tudo bem, até a planeta vai dizer, não, isso é tudo mentira. Isso nunca aconteceu, a nave não existe, ou sei lá, eles lançaram o foguete, ele caiu no mar, né? A gente sabe. Mas a questão é realmente se isso tudo for verdade, né, ou parcialmente verdade que seja, esse objeto enviado num foguete, tá? Teve o lançamento ali, deixa eu ver se eu acho. Eu já vi as fotos do lançamento, estava lá o próprio Eugene Parker, lá no dia do lançamento, né, inclusive, que é o que recebeu a honra, digamos assim, de dar nome à nave, à sonda. Levou 5 anos para chegar nessa distância, percebe? Então, isso tudo numa órbita com uma velocidade que seria o objeto mais rápido, na época já lançado. Então, assim, não tem nexo, não faz muito sentido esse negócio, se tiver alguma verdade nisso aqui, que seja, não tem muito sentido esse negócio, a Terra está a 5.000 quilômetros, o Sol está a 5.000 quilômetros da Terra. 5.000 quilômetros, cara, é muito pouco. É muito pouco, tá? Enfim. Mesmo na concepção de um geocentrista, como o doutor, ou alguém que traz a possibilidade do geocentrismo, traz uma cosmologia diferente da atual, eles não, como o doutor Wolfgang Smith, que eu li um pedaço do livro dele aqui, não vai tão longe assim, são apenas 5.000 quilômetros, né? Então o resto tudo mentira. Se bem que nós temos ali, né, um cidadão que não é terraplanista, mas que já afirmou isso. Quem é ele? O Eric P. Dollard. O Eric Dollard, que falava de um Sol elétrico e muito mais próximo também, tá? E chegou a fazer essa afirmação aí, né? O único cientista vivo a ter recriado a obra de Nikola Tesla, segundo dizem aqui, né? Então, como auge da evolução... Deixa eu ver aqui... não sei se eu vou conseguir achar alguma coisa sobre isso agora, mas tem entrevistas dele aí onde ele fala isso, né? Um cientista engenheiro elétrico, né? Aí eu queria mostrar uma coisa que o Sakane comentou recentemente, que eu acho que ajuda a gente a refletir. Isso aqui é um print que eu dei da tela de busca do YouTube, né? A crise da cosmologia. Você vai encontrar lá um vídeo do Space Today de 2 anos atrás, Sérgio Sakane, um vídeo de 1 ano atrás do Cortes do Ciência Sem Fim, que é um canal dele também, né? O fim da crise na cosmologia, isso 2 anos atrás. Aí a gente tem o que é a crise cosmológica de 1 ano atrás, e agora um vídeo que foi lançado há 1 mês atrás, uma solução para a crise da cosmologia. Vivemos numa bolha cósmica. E eu vou mostrar esse vídeo aqui agora. Antes de eu mostrar esse vídeo, o pessoal fala assim, não, mas a questão do formato da Terra, mas é fácil a gente subir no espaço, hoje em dia não são só as agências espaciais governamentais, tem os bilionários aí também que vão para o espaço, e aí você pode pagar para ir. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui.
Se você tiver aí uns 300 mil dólares sobrando, você pode comprar um ticket na nave lá do Richard Branson, por exemplo, que ela é assim, ela é um aviãozão grande e um aviãozinho pequeno no meio. Aí esse avião leva esse avião pequeno até uma altura, ele solta e aí ele vai. Aí ele chega a uns 90, 85 quilômetros de altura, que ele já considera o espaço. Aí ele vira, você vê a terra e tal, e depois ele volta igual um planador e pousa igual um avião. E tem a galera da Blue Origin, que é de outro bilionário, que é o Jeff Bezos. Aí é uma cápsula, foi até um brasileiro, o ano retrasado, o Vitor Espanha. Ela é uma cápsula, é um foguete. Aí ele sobe, a cápsula solta, ela chega a uns 100 km de altura, você vê tudo, depois ela desce e pousa de paraquedas. Só que essa aqui que eu falei agora, não tá vendendo ingresso. Ele só faz promoções e tal, ele ainda não tem autorização para vender. A do Richard Branson, que é o aviãozinho, aí ele vende. É uns 300 mil dólares por aí. Então a gente consegue perceber, vamos ver, prestar atenção aqui de volta, as alturas que você chega com essas naves aí, né? Vamos ver de volta aqui e eu vou parar nas alturas. É interessante porque é caro, mas ele não vai tão alto assim, na verdade. É meio que uma ilusão isso, na verdade, porque a altura, a altitude ali não é tão alta assim, comparada à circunferência da Terra de 40 mil quilômetros, ao raio da Terra, os 100 quilômetros que só... O pessoal falou que eu gosto do Sakane, eu também acho muito bom, porque o Sakane, ele tem um dom de explicar com uma linguagem fácil de entender aquilo que a ciência convencional defende, que às vezes é difícil, convenhamos, é difícil de entender, né? Física quântica ou astrofísica. Eu já vou mostrar um vídeo legal dele aí que é interessante sobre isso, sobre a chamada crise da cosmologia. Se você tiver aí uns 300 mil dólares sobrando, você pode comprar um ticket na nave lá do Richard Branson, por exemplo, que ela é assim, ela é um aviãozão grande e um aviãozinho pequeno no meio. Aí esse avião leva esse avião pequeno até uma altura, ele solta e aí ele vai. Aí ele chega a uns 90, 85 quilômetros de altura, que ele já considera o espaço. Aí ele vira, você vê a terra e tal, e depois ele volta igual um planador. Quantos quilômetros que ele falou ali? 100 quilômetros? Que ele já considera o espaço. Aí ele... Peraí. Então você vê, na verdade... 90, 85 quilômetros. 90 a 85 quilômetros de altura, né? Então ele chega ali na estratosfera... de altura, que ele já considera o espaço. Aí ele vira, você vê a terra e tal, e depois ele volta igual um planador e pousa igual um avião. E tem a galera... Pessoal, mais de 1000 pessoas acompanhando o chat agora, e deixem aquele like aí, obrigado pela presença de todos que estão com a gente aí, né? E já deixa aquele like aí, né? Que é muito importante aí pro YouTube divulgar, aproveita, né? Para fazer dar o seu empurrão aí, né? Para a live. Então veja, olha que interessante. São só 85 a 90 km. É muito pouco. Assim, em termos de altitude, de distanciamento da Terra, ainda é pouco. Percebe? Para a pessoa chegar ali. Por exemplo, vamos falar que o Leandro, lá, em vez de ir para a Antártida, o Leandro Inteligência Natural, né? Em vez de ir para a Antártica, né? Um abraço pro Leandro aí. Ele resolvesse ir numa dessas... nesse aviãozinho aqui da Virgin, né, do cara do bilionário da Virgin. Pô, o cara vai subir, vai lá e vai falar, pô, eu vi lá de cima, o que você viu? Ah, eu vi a Terra e eu vi que para todos os lados ela era meio circular, mas não tem como, é muito pouco, não é algo que você realmente foi a uma distância, sei lá, 5 mil quilômetros. Da Terra à Lua, por exemplo. Na Lua você pode falar, se ele for para uma distância intermediária entre a Terra e a Lua, ele vai realmente poder ver. Agora, nesse aviãozinho aqui, você mal chega no espaço. É o dobro da altitude que um balão meteorológico alcança. Percebe? É muito pouco. Da Blue Origin, que é de outro bilionário, que é o Jeff Bezos. Jeff Bezos é o dono da Amazon, né? Aí é uma cápsula, foi até um brasileiro, o ano retrasado,
Então, beleza, ele foi, essa é um pouquinho diferente, a outra é um avião, né, que sobe até uma altura, uma nave lá, especial. Esse aqui é um foguete mesmo, né, uma cápsula. O Vitor Espanha, ela é uma cápsula, é um foguete. Aí ele sobe, a cápsula solta, ela chega a uns 100 km de altura, você vê tudo, depois ela... Então, você chega a 100 km, vê tudo o quê? Você vê aquilo ali, ó, que a mulher tá vendo? É muito pouco para se falar, para você ter uma confirmação visual do formato da Terra com essa altitude. Para você afirmar com base em avistamento, em imagens, você tem que confiar realmente nas imagens que a NASA apresenta. Ou a Agência Espacial Europeia, ou a Agência Espacial da China, né? Da Índia agora tem também. Então você precisa aceitar aquilo. Não tem, assim, o que eu quero dizer com isso? Não tem como você mandar um testemunho, uma testemunha ocular ali, uma pessoa comum que você conheça, e ela vai chegar a uma distância confiável e voltar. O máximo que você, mesmo que você faça uma vaquinha e pega lá o Bruno Alves e manda lá nesse voo enfim, o que seja, o Martins, o Leandro, né, ou alguém de Dáquila, não vai dar para ver. Simplesmente é pouco. Tá? Deu superchat preferência, né? A Rô tá me cobrando aqui para deu superchat aqui. Pessoal, obrigado aí, Live Music Brasil. Você acredita nesses dados da Satanasa? Já temos militares do Brasil e dos Estados Unidos afirmando que estamos em um sistema fechado, algo que a gente não via falar. Tá? Assim, sistema fechado, o que seria sistema fechado? Que dados são esses, primeiro, né? Tem que ver esses dados. Mas o que é um sistema fechado? Um sistema fechado é necessariamente um domo físico, né? Ou sistema fechado seria um local que você não consegue passar certo limite, né? Como, por exemplo, um cinturão de Van Halen, né, que já se falou muito sobre isso. Então, assim, é a questão da NASA, se você for ver, tem um vídeo antigo meu sobre a NASA ser ocultista, a questão toda a simbologia envolvendo a NASA, a Caltech, o Jack Parsons. Então, assim, eu tenho minhas desconfianças, você pode ter certeza, mas a questão é que não é só a NASA. Não existe só a NASA. E a NASA não é uma pessoa, a NASA é uma agência governamental. Um movimento que tem acontecido muito forte nos Estados Unidos é a transferência dos fundos que eram dessas agências espaciais cada vez mais para empresas privadas. Tá? E eu vejo isso com preocupação, porque seria uma maneira de conseguir deixar certos dados mais protegidos, né? Se você tem a NASA é uma estatal, então é a agência, né? Significa Agência Nacional Aeroespacial, né? National Agency Space Aircraft, alguma coisa assim. Aeroespacial, Agência Espacial, Aeroespacial. Então é uma estatal. A questão, o ponto ela deve satisfação à população. Agora, se você terceiriza, você cria lá uma licitação e você terceiriza para uma empresa privada, tipo Elon Musk lá, por exemplo, fazer uma operação, como é que você vai cobrar os dados da empresa privada? Você vai cobrar do governo, o governo vai cobrar. Dificulta ainda mais o acesso à informação. Então, eu creio que, assim, o que tem ocorrido nesse sentido é um movimento de, se há alguma coisa encoberta, há um movimento de dificultar o acesso àquilo que se sabe. Isso é algo que tem sido levantado aí por muita gente que quer saber coisas que o governo supostamente esconde sobre o espaço, não só sobre questão de formato da Terra. O pessoal da ufologia cobra muito isso também. Dizem que o governo esconde certas coisas, então tem documentários até que citam essa questão de que esses dados aí, né, esses dados ultra secretos estão ficando na mão de empresas privadas que recebem dinheiro público.
Então é mais difícil ainda de você conseguir exigir uma satisfação na mudança de um presidente. Vamos dizer assim, um presidente chegou e falou que vai expor tudo. Vamos dizer que eu sou candidato à presidência nos Estados Unidos e falo assim, se eu for eleito eu vou abrir tudo. Aí já não consegue, mesmo que o cara queira, entende? Então, claro que não é uma coisa tão simples assim, eu estou simplificando o processo. Mas essa questão aí, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque essas coisas, muitas coisas são ditas que não são verdades. Então, às vezes você está tomando uma premissa de dizer, temos militares do Brasil e dos Estados Unidos que disseram, tá, mas isso não é um dogma. Se isso realmente aconteceu, se realmente esses... vamos pensar do ponto de vista do valor de um argumento, que é isso que a gente tem que aprender. Do ponto de vista de um valor de um argumento. Tá? O argumento tem valor, sim ou não? Primeiro, você está dizendo, temos militares do Brasil e dos Estados Unidos afirmando que estamos no sistema fechado. Beleza, então vamos ver esses depoimentos desses militares. Tá? Segundo, é uma verdade absoluta? Não dá para, não é um argumento irrefutável, percebe? Então assim, mas não é questão de acreditar ou desacreditar, né?